Irmãos e irmãs, damos graças ao bom Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé e perseverança de cada um de vocês que nos acompanham. Iniciemos este novo encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesta videoaula vamos estudar a seção 2 da parte 3 do Catecismo, que se encontra no capítulo 2º, onde trataremos do artigo 6º, que trata do 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Orientamos então a leitura do texto base do Catecismo, dos parágrafos 2331 ao 2400. Não pecar contra a castidade é um dos mandamentos mais difíceis de viver hoje em dia, sobretudo porque o mundo de hoje exalta o sensual e o sexual, não tendo em conta toda a plenitude que a castidade traz à pessoa. A sexualidade engloba todos os aspectos da pessoa e diz respeito à afetividade, à capacidade de amar e de procriar, e de uma maneira mais geral, a aptidão a criar vínculos de comunhão com os outros. A sexualidade é definida pela identidade sexual do homem e da mulher, onde a diferença e a complementariedade física, psicológica e espiritual estão orientadas para o casamento, para serem imagem da generosidade e fecundidade do Criador. Ele ensina-nos a viver a pureza, a viver conforme a vontade de Deus, a não ofendermos a Deus com o nosso corpo. Porém, o 6º mandamento nos proíbe de todos os pecados contrários à castidade. Entre os mais graves estão a masturbação, a fornicação, a pornografia, as práticas homossexuais e o adultério. O 6º mandamento proíbe também todo ato, olhar ou conversa contrária à castidade. O 6º mandamento nos orienta a uma vivência da castidade, que é a integração correta da sexualidade na pessoa. Longe de limitar-se ao âmbito do corporal, a castidade nos permite nos relacionarmos e nos doarmos ao outro de uma forma plena e integral. Para a vivência da castidade, é necessário aprendermos a ter o domínio sobre nós mesmos, que alcançamos com a vivência da virtude cardial da temperança. E pelo fato da castidade ser um dom de Deus, Ele nunca nos abandona. Ele nos dá a sua graça para que possamos vivê-la em plenitude. Todo batizado é chamado à castidade, que é vivida de acordo com seu estado de vida, o matrimônio e as diversas formas de vida consagrada. Os casados são chamados a viver a castidade conjugal, ou seja, terem relações sexuais apenas entre o casal. E os consagrados a praticarem a castidade na continência, que chamamos de celibato. Os namorados e os noivos também estão chamados a viverem a castidade na continência. E essa prova os ajudará a crescer no amor mútuo, no respeito de um pelo outro, na fidelidade, e ajudará que o casamento tenha mais chances de êxito. Mas existem algumas ofensas à castidade, que reduz o ser humano a mero objeto de prazer, que são a luxúria, ou seja, o desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. A masturbação, excitação voluntária dos órgãos genitais, a fim de conseguir um prazer venéreo. E a fornicação, que é a união carnal fora do casamento, entre um homem e uma mulher livres. A pornografia, a prostituição e o estupro entra na intimidade sexual de uma pessoa. Os atos homossexuais
também ferem a castidade. A Igreja não é contra a homossexualidade, que é a atração por pessoas do mesmo sexo, e sim contra os atos sexuais homossexuais, pois ferem a ordem natural, fechando o ato sexual ao seu fim principal, que é a unitiva do homem e da mulher e a geração da vida. A Igreja acolhe e respeita os nossos irmãos e irmãs com essas tendências, sabendo que constitui para eles uma aprovação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Devem ser evitado para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas também à castidade. E outra ferida grave à castidade é o não cumprimento do compromisso do celibato de algumas pessoas. Esse compromisso está diretamente ligado à sua vocação de seguir a Cristo mais de perto, tendo um coração totalmente entregue ao Senhor e aos demais, estando assim plenamente disponível para o anúncio do reino. Devemos rezar para que os nossos padres, religiosos, religiosas, consagrados e consagradas sejam fiéis ao seu compromisso. Este mandamento nos ajuda também a nos refletirmos sobre o amor entre o homem e a mulher. A sexualidade está ordenada ao amor conjugal entre o homem e a mulher. No casamento, a intimidade corporal do casal se torna um sinal e um penhor de comunhão espiritual. Pela união do casal, realiza-se o duplo fim do matrimônio, o bem dos cônjuges e a transmissão da vida. Duas coisas são necessárias no matrimônio: a fidelidade e a fecundidade. A fidelidade exprime a constância de manter a palavra dada e nos lembra a própria fidelidade de Deus para conosco. Principalmente em tempo de prova, é necessário manter a fidelidade. O mundo, muitas vezes, buscará banalizar esse compromisso, colocando muitas tentações para destruir o matrimônio. Peçamos forças a Deus para que nos ajude a vencer as tentações e nos mantermos fiéis no matrimônio. O adultério, o divórcio, o incesto, ou seja, a relação sexual entre parentes, são ofensas graves à dignidade do matrimônio, feridas muito difíceis de curar. Já a fecundidade do matrimônio se expressa na geração dos filhos. Nele, marido e esposa participam do poder criador e da paternidade de Deus. Os filhos nunca são uma carga para o casal. São, pelo contrário, uma bênção e uma manifestação clara da presença de Deus na família. É muito triste constatarmos hoje em dia que os casais cada vez têm menos filhos, muitas vezes condicionados por aspectos práticos, temporais, deixando muitas vezes de confiar na providência divina que nunca nos abandona e sempre nos dá o que precisamos. O parágrafo 2373 do Catecismo nos ensina: a Sagrada Escritura e a prática tradicional da Igreja veem nas famílias numerosas um sinal da bênção divina e da generosidade dos pais. Os casais que, por motivos de saúde, não conseguem gerar filhos, também estão chamados à fecundidade. A adoção de crianças é uma grande prova da generosidade de muitas famílias que dão um lar para a criança abandonada, possibilitando que o amor de Deus se manifeste nesta família.
E outras provas dessa generosidade são a dedicação deste casal à obra, às obras educativas, ajuda às outras famílias necessitadas, ajuda a crianças pobres e deficientes. Não devemos, todavia, esquecer-se que mesmo quando a geração de filhos não é possível, a vida conjugal não perde o seu valor. E para terminarmos este vídeo, peçamos ao Senhor a graça de sempre guardar a pureza em nossos corações. E as atitudes e os principais meios para guardar esta santa pureza são a oração, a confissão, a comunhão frequente, a devoção à Santíssima Virgem Maria, a modéstia e a guarda dos sentidos e a fuga das ocasiões de pecar, como conversas, olhares, leituras, amizades e espetáculos desonestos com os outros. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.